Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Sumi, né, menino? Mas você nem percebeu também. Hoje é sexta-feira é dia de live, pra gente fazer uma live bem rapidinho aqui. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Aparelho fixo ou removível? Sempre tem um paciente que pergunta, diário, ou sempre tem uma pessoa aqui na internet que pergunta também, ou algum aluno, né? Principalmente agora eu dando aula de ortodontia, a galera sempre pergunta: o que é melhor, aparelho fixo ou removível? Aparelho removível funciona mesmo? Vamos lá, eu tô até com a marca da touca aqui ainda que eu tava atendendo, e aí nem o filtro tá ajudando. Queria meu filtro de volta dos óculos, mas o Instagram acabou com ele. Mas vamos lá, é o seguinte: aparelho fixo ou removível, né? Como que eu faço para eu poder decidir, eu como ortodontista, como que eu faço para eu poder decidir se aquele caso do paciente, ele vai, como é que fala? Ele vai usar um aparelho fixo ou um removível. A primeira coisa que eu olho, eu como ortodontista vou olhar, é qual que é a indicação do caso daquele paciente. Tem pacientes que, vamos falar de crianças e falar de adultos também, tá? Tem casos que a indicação é um aparelho fixo, né? Porque o que aquele fixo vai fazer? Porque a gente tá falando, vai movimentar só dente, vai mexer na questão de base óssea, né? Vai mexer no caso de criança, né? Que a gente movimenta osso. O que eu preciso fazer com aquele paciente? Então eu preciso saber primeiro a indicação, né? O que eu preciso fazer para poder saber se eu vou usar um aparelho fixo ou removível. Daquela indicação, eu posso ter a opção de utilizar ou um fixo ou um removível? Posso. Como é que eu vou escolher agora? E aí, a segunda coisa que eu olho, e que pra mim é uma das coisas mais importantes, é a disciplina do paciente. Então eu sempre pergunto pra ele, ou pros pais: você precisa usar o aparelho, a depender do caso, 24 horas por dia. Você vai ter disciplina de usar? Porque se não tiver disciplina de usar, gente, não resolve. Então, se o paciente já fala comigo assim, ó, ou os pais, né, vira e fala assim: é a criança, vixe, nem vai usar, eu sei que não vai dar conta que não vai usar. Ou o paciente vira pra mim e fala assim: 24 horas, não vou conseguir usar. Eu já descarto a possibilidade de usar um aparelho removível. Por quê? Se ele não usar, não tem resultado. E aí depois é a dentista que é ruim, o tratamento que não funciona, o tratamento que não foi bem sucedido, né? Então, não é porque não funciona ou porque o ortodontista é ruim, é porque não fez o que tinha que fazer. Então, vamos dar alguns exemplos. Vamos pensar numa criança que eu preciso mexer em base óssea, né? Eu preciso redirecionar o crescimento dessa criança. Ela tá crescendo, mas ela tá crescendo meio que para um lado errado, né? E aí ela tem a possibilidade de utilizar ou um aparelho fixo ou um aparelho removível, certo? Eu posso escolher um dos dois. Para mim, como ortodontista, eu prefiro sempre o fixo. Por quê? Eu tiro a responsabilidade da criança e eu tiro a responsabilidade também dos pais, principalmente agora na correria do dia a dia, né? Que tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra resolver, é menino pra cuidar, é trabalho, é casa, não sei o quê. E aí eu dou mais uma responsabilidade pra eles, então eu tento tirar essa carga. Então, sempre que possível, eu tento optar pelo aparelho fixo, tá? Agora, tem casos, falando ainda dessa criança, que eu quero redirecionar crescimento, que eu tenho tratamentos removíveis para fazer. Por quê? Porque eu quero trabalhar agora na questão funcional, né? Na questão da musculatura, ensinar essa criança a colocar a língua no local correto, fazer com que a musculatura trabalhe de forma correta, que não fique trabalhando de forma errada, de forma excessiva, né? E aí, como é o caso desse aparelhinho aqui, né? Do MyoBrace. Esse aparelhinho aqui, tem vários modelos e tudo mais, mas o que é igual para todo mundo, ele é removível e o paciente precisa utilizar, né? Então a criança ela vai utilizar 2 horas por dia e para dormir. Se não utilizar essas 2 horas por dia, se não utilizar para dormir, o tratamento não vai ter efeito. Além disso, tem os exercícios miofuncionais, né? Então são exercícios de fono que o paciente precisa fazer. Se ele não fizer, não vai adiantar. Só que esse é um tratamento específico que não tem como eu substituir pelo fixo. Eu tenho um outro tratamento que eu vou conseguir também resolver alguma questão do paciente com o fixo, mas a parte miofuncional, a parte de remoção de hábito e tudo mais, que é com o aparelho removível, eu não consigo. Então, a primeira coisa, qual é a indicação do caso do paciente, né? Para ele poder utilizar, é fixo ou removível.
e se tem disciplina. Então, já teve crianças que chegaram aqui no consultório que a primeira indicação era essa, né? De fazer todo o tratamento, de redirecionar o crescimento, mas também de ensinar essa criança a respirar pelo nariz, de ensinar essa criança a colocar a língua no céu da boca, né? Que é o local correto, de reposicionar essa musculatura. Então, tudo seria com esse aparelho removível. Mas aí os pais já falaram comigo, não vai usar. Ou até iniciaram o tratamento, né, numa tentativa de tentar e tudo mais, e não foi bem sucedido porque a criança não utilizou de forma correta. Então, basicamente é isso, né? Eu preciso saber qual que é a indicação do tratamento, porque se a gente indicar o tratamento errado, também dá errado. E saber se essa criança usa ou não. Agora falando em adultos, né? Vamos pensar em adulto que eu vou mexer só em dente. Então, em adulto eu não consigo mais mexer em osso. Para eu poder mexer em osso, eu tenho que ir para cirurgia. Por isso que a gente trata, a gente pega as crianças e consegue redirecionar esse crescimento dessa criança para evitar futuras cirurgias lá no futuro, né? Então, com criança, eu costumo brincar que o osso de criança é como se fosse uma massinha de modelar. Então, o que eu colocar ali para essa criança, ele vai responder muito bem, né? Principalmente se for o fixo, que não depende da colaboração da criança, né? E nem dos pais ali. Mas vamos pensar em adulto. Adulto eu vou mexer só em dente, né? Então, vou reposicionar, reposicionar os dentes ali e tudo mais. E aí, eu coloco fixo ou eu coloco um removível? O que seria o removível nesse caso? O fixo é o aparelho fixo, né? Eu não tô com o manequim aqui que eu levei ele para dar aula. Mas o fixo seria o quê? As pecinhas coladas no dente, aparelho fixo. Eu, particularmente, sempre prefiro um aparelho fixo. De novo, porque eu tiro uma parte da responsabilidade do paciente, né? Então, eu coloco o negócio lá e choro lá, esperneio o que for, mas o aparelho vai estar lá funcionando pra mim, né? Então, eu tiro uma parte da responsabilidade dele. Por que eu falo que eu tiro uma parte da responsabilidade dele? Porque tem algumas etapas do tratamento, por exemplo, o uso de uma borrachinha que ele vai ter que usar, né? Que é uma coisa removível, então ele precisa fazer a parte dele. Mas se não, a parte fixa, deixa comigo. Beleza, então eu sempre prefiro optar por o aparelho fixo. Mas, o que tem agora, né? Agora sim, já tem um certo tempo. Tem a questão dos alinhadores. Então, os alinhadores é um aparelho mais estético, né? A galera hoje não quer saber mais de bracket, não quer saber mais de pecinha, principalmente em tempos de rede social. A galera tá muito mais vaidosa e tá tudo certo também, né? Então elas querem, principalmente adolescente, gente. Adolescente, antigamente a galera os adolescentes queriam muito utilizar aparelho fixo. O negócio é que dia que eu vou colocar aparelho, que dia que eu vou colocar aparelho. Hoje, na hora que eu chego com um adolescente e falo que tem indicação de aparelho, eles falam, nossa, eu não quero. E aí o que eles querem? Os alinhadores, né? Então coloca o alinhador, fica muito discreto. Funciona muito bem? Funciona muito bem, assim como o aparelho fixo, né? Com tratamento com aparelho fixo. Mas qual que é a questão? Eu preciso da colaboração do paciente. Então, quando ele vem pra mim e fala, Indiara, eu quero colocar aparelho, eu quero consertar isso, quero consertar aquilo, tudo mais, mas eu quero um negócio mais discreto. Não quero utilizar, não quero pecinha colada mais no meu dente. Tô fora daquilo. Eu falo, beleza. Você vai usar isso aqui 24 horas por dia? Isso funciona. Só que você tem que usar 24 horas por dia. Se você não usar 24 horas por dia, seu tratamento não vai funcionar. Você vai usar? No início, é igual plaquinha de clareamento. No início, todo mundo fica, não, eu vou usar, não sei o que e tal. Depois, chega um tempo, 15 dias, um mês usando isso aqui, a pessoa fala, que cansa. Então, eu jogo já a real. Você vai utilizar isso aqui, porque se você não utilizar, não vai funcionar. Você só vai gastar dinheiro à toa e vai perder dinheiro. E vai perder tempo. Explico tudo pra pessoa e a pessoa fala, não, beleza, eu quero. Então, vai funcionar muito bem. Então, de novo, como que eu escolho, né? Como que um profissional escolhe? Qual que é a indicação dessa pessoa? O caso que ela tem que resolver. Como que a gente resolve? É com um aparelho fixo ou com um aparelho removível? Só resolve se for o fixo. Então, nem tem a possibilidade aqui do removível. Olha, nesse caso, a indicação é só o removível. Beleza. Você tem disciplina para você poder usar? Se você não tiver disciplina para usar, não vai funcionar. Então, o paciente ele precisa entender. Tem uma galera que fala comigo também, fala assim, Diária, você não vai conseguir vender tratamento nunca desse jeito, porque você fala meio que tão mal do negócio que ninguém quer, dos tratamentos removíveis, que a pessoa fala assim, não vou fazer. Mas não é que eu falo mal, é que eu jogo a real. O alinhador funciona? Funciona muito bem. Os aparelhinhos biofuncionais funcionam? Funcionam muito bem, mas eu preciso usar. Se eu não usar, não vai resolver nada. Então eu jogo já a real, ao invés de ficar só floreando, que é mais rápido, que é muito bom, que isso aqui, tentando vender o negócio, e depois chega no meio do tratamento e fala assim, não era muito aquilo que ela me falou, né?
Então o jogo é real. Então, qual que é a indicação do tratamento? Pode ser fixo, pode ser removível? Se for fixo, melhor ainda. Opto sempre pelo fixo. Mas se não, pode ser utilizado removível? Pode. Se for alinhador, você precisa pelo menos 24 horas por dia. E por que eu falo 24, né? Óbvio que não vai ser as 24 redondinhas. Porque você só tira pra comer. Então você vai parar pra comer, você tira o aparelho, come, escova o dente, volta com o aparelho na boca. Ah, vai chegar uma outra hora, vai escovar dente também? Beleza. Tira o aparelho e coloca na boca. Não existe a possibilidade de você pegar isso aqui, tirar, ficar uma tarde inteira sem o aparelho. Tem que estar na boca. Essa tarde inteira aí sem o aparelho na boca, isso vai dar problema. Entendeu? Não, o tratamento ele não vai funcionar como deveria funcionar. Então, por isso que eu falo, é 24 horas na boca. Você só tira para comer e para escovar o dente. Não está escovando o dente, não está comendo, o aparelho na boca. Já o tratamento miofuncional, e aí eu tô falando do miofuncional, tá? Mas tem diversos outros aparelhos removíveis para criança que são protocolos diferentes. Então, esse aqui a criança utiliza 2 horas por dia, pode ser picado, usa meia hora agora, daqui a pouco usa mais meia hora, não tem problema, e para dormir. Tem outros aparelhos, por exemplo, a contenção, né? Tirou o aparelho fixo ali, tem que colocar uma contenção. Seja essa daqui ou seja aquela outra contenção metálica, que também não tá aqui, que eu levei pra dar aula. Tem protocolos diferentes. Então, aqui no consultório, por exemplo, de contenção, eu coloco 6 meses direto, então 24 horas, só tira pra comer e pra escovar o dente, e depois 6 meses só para dormir, né? No caso dos removíveis. Então, é isso. Se por acaso você tá pensando em colocar aparelho, tem um filho, viu que já tem indicação para colocar aparelho, e aí tá em dúvida, mas vai ter que usar o fixo ou o removível. Primeiro, qual que é a indicação do caso, né? Esse caso permite fixo, esse caso permite removível, permite os dois, dá pra ser os dois. E como é que eu escolho, então? Pela questão da disciplina. Vai usar? Dá pra ser o removível? Então tem que usar 24 horas por dia, tá? Quem vai te indicar melhor isso? Seu ortodontista. Então, se por acaso você estiver a fim de agendar uma consulta, o link tá aqui na bio, tá? Que aí você já cai direto no WhatsApp, conversa com o Té e ela te explica direitinho como é que funciona a consulta. Mas, tirando todas as dúvidas que a galera tem, o removível funciona? Funciona super bem, assim como os aparelhos fixos. Mas precisa de disciplina. Tem que usar direitinho, assim como o ortodontista mandou. Certo, galerinha? É isso que eu tinha passado pra vocês. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, tá? Um beijo e até mais. Tchau!